Bom, pessoal, então vamos estar dando início ao nosso módulo 1. Vamos falar hoje de sinal sonoro e conversão digital, né? É um assunto que vai ser, a princípio, um pouquinho mais teórico, né? Eu considero muito importante a gente ter esse aprendizado logo no início, para que a gente possa, no futuro, fazer escolhas, né, que vão permitir que a gente tenha mais qualidade. Por exemplo, se eu vou escolher um microfone condensador, ou se eu vou escolher um microfone dinâmico, ou se eu vou usar, se eu vou capturar o meu sistema em 16, em 24, em 44, 100, em 48 kHz, enfim. Eu acho que é uma parte assim, que vale a pena a gente ter, né, logo no início da oficina. E também adianto que não é o objetivo aprofundar muito no assunto. Eu vou passar o conhecimento mais a nível de noções, né, para que a gente realmente possa estar entendendo o mínimo sobre a questão de conversão de sinal, né, enfim, coisas que a gente vai utilizar aí nas nossas mixagens. E vamos que vamos. Bom, para a gente falar do sinal sonoro, por que eu coloquei o sinal sonoro, né? Não é um sinal elétrico, não sinal digital. O que eu quis dizer é que a gente tem que pegar o nosso som, que afinal de contas é a nossa matéria-prima da produção musical, né? Que é o som. A gente quer pegar esse som, que é essa onda mecânica, que se propaga no meu material, e eu quero transformar isso numa grandeza que eu posso medir, que eu posso manipular num sinal elétrico. Então, o que a gente utiliza para transformar, para converter esse tipo de energia, para converter uma onda sonora num sinal elétrico? A gente vai utilizar sistemas, equipamentos que chamam-se transdutores, né? Um exemplo de transdutor é o próprio microfone. E o alto-falante também, que funciona da forma inversa. Então, queria começar já explicando o funcionamento de alguns microfones, um dos principais microfones que a gente tem. Basicamente, no áudio, né, eu vou falar de 3 microfones aqui que são os mais comuns. Microfone dinâmico, microfone de fita e microfone condensador, certinho? Então, para falar do funcionamento de um microfone, eu preciso falar do efeito da indução eletromagnética. Vocês já ouviram falar? Bom, o que consiste a indução eletromagnética? Michael Faraday, em 1830, postulou esses estudos sobre indução eletromagnética, que consiste basicamente no seguinte: se você tem um material condutor, vamos dizer, um fio de cobre, uma espira, e você atravessa essa espira por um campo magnético, por um ímã, né? Você sabe que o ímã tem um campo magnético, é por isso que ele atrai as coisas. Então, você vai induzir o aparecimento de uma corrente elétrica. Então, a partir do momento que foi descoberto esse fenômeno, né, vários cientistas, vários inventores por aí puderam fazer os seus microfones lá, baseado nesse princípio. Então, a gente já fala aqui do microfone dinâmico, que possivelmente é o tipo mais comum de microfone que a gente vai ter. Qual que é o princípio básico de funcionamento de um microfone dinâmico? Bom, eu tenho que ter um componente, um dispositivo que vai captar a vibração do ar, uma vez que o som ele é propagado pela vibração do ar. E esse dispositivo chama-se diafragma. Bom, então se eu tenho um diafragma que capta a vibração do ar, e se eu acoplar nesse diafragma uma bobina, o que seria essa bobina? Seria uma espiral de um fio condutor, uma espiral de cobre, né? Em inglês você vai achar aí nos manuais escrito coil, e você coloca um ímã ali. Quando esse diafragma vibrar, essa espira vai vibrar junto, né? E na presença daquele campo magnético vai ser gerado um sinal elétrico. Então, basicamente, esse é o princípio do microfone. Eu coloquei um esquema assim bem didático para você poder entender aí, né, como que o conjunto todo funcionando para gerar esse sinal elétrico. E nessa figura aí, em verde, é interessante uma questão. Você vai ver que na descrição que ele dá do sinal sendo gerado, né,
do sinal sonoro, né, da onda sonora, sendo convertida num sinal elétrico, ele vai dar aí uma senoide toda bonitinha, né? Só que na realidade não é bem assim que as coisas são. Por quê? Porque a onda sonora, ela não tem uma só frequência, ela tem várias frequências ao mesmo tempo. E quando eu falo que ela tem várias frequências ao mesmo tempo, eu estou falando que ela tem grave, médio, agudo. É por isso que eu falo no microfone, você consegue ouvir minha voz grave, médio e agudo, se eu falar fininho. Entendeu? Consequentemente, o sinal gerado vai ser uma coisa mais irregular, mais assim. Você lembra lá no seu programa de gravação, quando você olha lá uma gravação que você faz, ou você vê um sinal, até no celular mesmo, quando tem a representação do sinal, né? Que ele não é bem assim bonitinho como uma senoide. Ele é um sinal mais irregular. Isso em razão de ter várias frequências ali somadas naquele sinal. Tranquilo? Esse sinal, então, ele é chamado de uma onda complexa. Bom, vamos seguir adiante. Já que a gente falou do microfone dinâmico, né, e eu prometi que não ia aprofundar tanto e acho que isso é o suficiente, vamos falar do microfone de fita. O microfone de fita, ele funciona basicamente sob o mesmo princípio do microfone dinâmico, né, da indução eletromagnética, porém, a construção do dispositivo é um pouquinho diferente. Nesse microfone de fita, basicamente o que a gente vai ter? A gente vai ter uma fita de alumínio bem fininha, né? E ela vai ser colocada entre dois ímãs, ou seja, na presença de um campo magnético. Essa fita, ela é feita para ser o nosso, vamos dizer, o nosso diafragma, o nosso material vibrante. Quando essa fita vibrar na presença desse campo magnético, vai ser gerada uma corrente elétrica, né, um sinal elétrico que vai ser aí pré-amplificado, que vai, enfim, e a gente vai processar esse sinal. Eu coloquei um esqueminha bem didático aí, na verdade é só para você ter uma ideia de como que essa fita ela é construída dentro do microfone. Esse microfone está todo desmontado aí, eu acho que nem tem os ímãs aí perto dele. Mas, enfim, para você mesmo ter uma ideia, né, de como que essa fita fica lá. É um microfone extremamente sensível do ponto de vista assim, que ele é melindroso, né? Mas a sensibilidade de captação do sinal dele não é tão alta quanto outros microfones que a gente vai falar aqui, por exemplo, o condensador, que é o próximo da nossa lista. Bom, alguém faz ideia de como funciona um microfone condensador? Então, condensador significa capacitor. Então, para entender como que um microfone condensador funciona, a gente precisa entender como que um capacitor funciona. Então, o que é um capacitor? Um capacitor é um dispositivo elétrico capaz de armazenar energia elétrica na forma de um campo elétrico. O que vem a ser isso? Bom, vou dar um exemplo. O tipo de capacitores mais comuns que existem é quando você tem duas placas paralelas e você coloca um material dielétrico no meio, que é isolante, e você vai fornecer uma tensão elétrica para uma dessas placas. Uma tensão elétrica. Você vai gerar uma diferença de potencial entre essas placas. Então, como que esse dispositivo consegue armazenar energia elétrica? Bom, uma vez que eu forneci uma tensão elétrica nessa placa aqui, e tem um material isolante entre essa placa e essa placa, você concorda que vai haver uma diferença, uma polaridade entre essas duas placas? Para você entender mais didaticamente, significa como se a energia que tivesse aqui, essa placa, vamos falar que ela está bem energizada, vamos supor que essa energia quer passar para o lado de cá, só para fins didáticos. Então, a gente vai ter um efeito de armazenamento de energia na forma de um campo elétrico. Bom, e o que acontece, por exemplo, se eu chegar uma placa mais para frente ou mais para trás? Quem estudou física aí e lembrar do ensino médio vai recorrer às formulinhas lá, a gente vai ver que a capacitância, o que é a capacitância? A capacidade de um capacitor de armazenar uma carga elétrica, a capacitância vai variar conforme a distância entre essas duas placas, entendeu? Então, se eu chegar as placas mais pertinho, eu vou ter um aumento da minha capacitância, eu vou ter um aumento da capacidade
de armazenamento de carga. Por quê? Porque, vamos dizer assim, eu não te falei que eles estão polarizados? Um está mais negativo, outro está mais positivo. Bom, a atração entre eles vai ser maior, então eu vou ter um campo elétrico maior aqui no meio. Se eu chegar uma das placas mais para trás, significa que eu vou diminuir a minha capacitância. Basicamente, esse é o princípio. Adivinha quem é uma das placas, né? Que chega para frente e chega para trás. É o dito cujo, diafragma do microfone condensador. Só mais um detalhe a respeito do capacitor, e aí a gente já vai matar o microfone condensador. Significa que, para um capacitor, ele armazenar essa energia elétrica, eu tenho que estar constantemente fornecendo uma tensão elétrica para ele. E qual tensão elétrica que eu estou fornecendo para esse capacitor? Vou soprar aí, só para quem sabe, é 48 volts, tá bom? Exatamente, é a energia fantasma, ou a phantom power. Então, o que significa um microfone condensador? Eu vou estar fornecendo uma energia, uma tensão elétrica de forma constante para esse sistema e vou estar medindo a voltagem lá na saída. Por quê? Ele vai estar acumulando uma carga elétrica aqui, eu sei o valor da tensão aqui e o valor da tensão aqui, porque está equilibrado. E à medida que eu variar essa distância, né, quando eu estiver cantando, o diafragma vai chegar mais perto, quando eu respirar, eu vou ter uma pressão negativa, o diafragma vai se afastar. Então, quando eu variar a capacitância nesse sistema, eu vou ter inversamente proporcional a uma variação na voltagem. Vamos entender melhor aqui através de um esqueminha? Então, olha aí, ó. Você está vendo o diafragma se aproximando do backplate, essa placa que fica estática, ela vai chamar de backplate, né, justamente porque ela fica atrás, estática, e você vai ter um decréscimo da voltagem. E quando acontece o contrário, a capacitância diminui e a voltagem aumenta. Eu coloquei aqui, né, um esquema do microfone condensador para você ver aí onde que entra a voltagem, onde que fica o diafragma, por onde que vai sair o nosso sinal de resposta. Então é mais ilustrativo também. E um desenho da coisa real, né? Para a gente ter uma ideia, não ficar só na imaginação. Os melhores microfones, pode ver aí que tem um fiozinho bem no meio do diafragma. Na verdade, esse diafragma, ele não fica totalmente solto, ele fica preso num outro pratinho que é todo furado, né? E então, esse diafragma, ele fica preso e nos melhores microfones ele é revestido com ouro, porque para se obter uma melhor condutividade desse sinal, né? Para se obter esse sinal o mais sensível, o maior nível de sensibilidade possível, né? O ouro é um elemento aí precioso também para instrumentos musicais, né? Quando você utiliza uma fiação banhada a ouro, por exemplo, para captadores de guitarra, de violão, com certeza melhora o sinal para caramba. Reza a lenda que o David Gilmour utiliza os captadores e os sistemas de circuitos elétricos banhados a ouro. Eu espero que seja verdade, porque o som da guitarra do cara é incrível, simplesmente. Então tá bom, eu acho que sobre microfone condensador é isso que eu tinha, né? Agora vocês têm uma noção de como que ele funciona. E o que a gente precisa fazer com esse sinal elétrico no momento que a gente gera esse sinal elétrico, a gente precisa pré-amplificar. Por quê? Você há de concordar comigo que esse sinal elétrico que está sendo gerado ali pela vibração do ar é um sinal muito pequenininho, né? O que a gente vai fazer com esse sinal? A gente precisa de pré-amplificadores. A gente vai estar falando mais detalhado quando a gente for falar da captação também. Mas eu já te adianto que todo sinal elétrico ele vem com um pouquinho de ruído. Quando você aumenta o pré-amplificador, o ruído vem junto também. Então a gente tem que fazer uma calibração adequada no sinal elétrico na hora de captar para a gente minimizar os efeitos desse ruído no nosso resultado. Tudo bem? Então, sobre microfones, é basicamente isso que eu me propus a explicar para vocês, né, que eu acho importante entender. Uma vez que foi gerado esse sinal elétrico, agora a gente passa para a segunda parte desse tópico, que é
a conversão digital. E eu vou estar explicando agora a conversão digital.